Fala, amigos do canal do YouTube. Vamos lá começar mais esse trabalho de passar a palavra de Deus para cada um de vocês, nos alimentar da palavra de Deus. Antes, quero pedir que você que vai assistir, não precisa você nem se inscrever antes, mas quando você terminar, se você gostou da mensagem, se te serviu, se você aprendeu alguma coisa, eu tenho muito mais para passar de Deus para você. Não é eu quem vou te ensinar. Até porque as coisas que eu recebo é de Deus. Então, tudo que eu passo não vem de mim, vem do Espírito Santo, vem da palavra do Senhor. Tá certo? Tenho muitas mensagens aí para me passar. Estou pretendendo fazer breve um estudo bíblico ou chamado teológico. Não gosto de falar o nome bíblico. Um estudo bíblico, e como eu tenho aprendido com muitas pessoas, com muitos pastores também, Deus tem me dado muitas coisas interessantes para ensinar, né? Tanto para pastores também, como para aquele que for compartilhar comigo essa leitura que nós vamos estar fazendo agora, tá certo? Ou eu vou estar trazendo uma mensagem, né, falando das 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Primeiro que eu quero dar um recado a todos, pessoas que gostam de estar ouvindo mensagem, Facebook, então, tomar muito cuidado, que tem mensagens que elas te abençoam e tem mensagem que te atrapalha. Por exemplo, tem mensagens que ela não tem o porquê. Imagine, por exemplo, uma mensagem que eu vou falar aqui, que te abençoa aonde e no quê. Por exemplo, uma mensagem, 7 erros que um pastor comete. Tem essa mensagem aí nos YouTubes da vida aí, pessoas fazendo uma mensagem dessa. Uma mensagem, não sei para que uma mensagem dessa. Uma mensagem dessa não levanta ninguém, não vai ensinar nada para ninguém, não vai abençoar ninguém e vai ensinar pessoas a ficar vigiando o erro de pastor. Ou seja, vai prejudicar a vida das pessoas, elas vão ser prejudicadas, tá certo? Isso é uma falta de sabedoria muito grande. O cara que prega isso pode carregar milhões. E ninguém que quer dizer que é de Deus, ou porque tem mais gente no Facebook ou não. Se você olha por isso, tome cuidado. Ah, porque o fulano, olha aqui, ele carrega multidões, é isso que vai fazer ele ser de Deus? Eu estou começando agora não, eu voltei a trabalhar com o meu canal, porque eu nunca gostei de trabalhar em questão de YouTube, por causa de alguns problemas até mesmo, e tempo e outras coisas mais, e eu não fazia. Mas eu tenho um canal já há um tempo, estou voltando com esse canal agora, e porque foi pedido de pessoas, porque eu trabalho muito com o Facebook, e com o meu ministério mesmo, ensinando os membros que tem aqui. Como as coisas que Deus tem dado têm sido muito fortes na Bíblia Sagrada. Coisas que muitos aí precisam ouvir, até aprender, pastores e tudo, dentro da Bíblia que já está lá. Entendeu? Que Deus tem passado para nós, o pessoal pediu, nós vamos fazer. E eu quero que você se inscreva depois. Citei de uma mensagem, né? Que tipo dessa mensagem abençoa alguém? 7 erros de pastor, vou te falar mais uma, por exemplo. Igreja não salva. O cara vai pregar para alguém que igreja não salva, ele está querendo o quê? Dizer que a pessoa tem que ficar desviada? Isso vai abençoar alguém? Isso vai acrescentar conhecimento na vida de alguém? Falar de 7 erros de pastor ou que igreja não salva? É outra mensagem que está por aí de homens grandes aí pregando? Para que eu não pregaria uma coisa dessa? Para que eu vou pregar isso? Qual o sentido? Qual o fundamento? Qual o objetivo? Né? Qual o alvo que eu quero? Perdoe, é por causa do tempo seco. Né? Qual o alvo que eu quero alcançar? Então eu vou estar trazendo aqui uma mensagem chamada As 7 bem-aventuranças do Apocalipse. As 7 bem-aventuranças do Apocalipse, tá certo? E eu quero assim que vocês entendam e que venha a bênção de Deus, venha sobre a tua vida, tá certo? É isso aí, queridos. Então vamos lá. Começamos aqui que Deus te abençoe e te ilumine os seus pensamentos, porque a palavra traz luz, né? É luz e lâmpada. Entenda que a Bíblia é luz e lâmpada. A palavra de Deus, ela é luz para o caminho e lâmpada para os pés. Às vezes, os livros do mundo, que eu costumo falar, são apenas luz para o caminho. Qualquer livro que você lê no mundo aí vai te apontar um alvo, um objetivo, né? Um propósito. Porém, você fica perdido e não consegue chegar até ele, né? As pessoas não vão conseguir chegar até ele, não conseguem chegar. Mas vamos lá. Primeira bem-aventurança do Apocalipse, sem mais demora. Isso é interessante. Vamos lá no livro do Apocalipse, as 7 bem-aventuranças do Apocalipse, que o ser humano
tem que passar por elas, e bem-aventurado aquele que passar. Primeira bem-aventurança está no capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo 1. Isso aqui é fundamental você saber. Isso aqui é interessante. Você tem que entender, você tem que buscar. Olha só. Apocalipse diz assim. Ele diz que é bem-aventurado. Está no Apocalipse 1, versículo 3. Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurado. Primeira bem-aventurança. Bem-aventurado, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Vai ter sucesso, vai ter saúde, vai ter prosperidade, vai ter vitória, vai ter salvação. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritos, porque o tempo está próximo. Ou seja, qual é o foco aqui da primeira bem-aventurança? Primeiro foco é guardar. O que significa guardar? É praticar. Vamos lá. Bem-aventurado primeiro, porque ouve e lê. Se ouve e lê, tem que praticar. Pastor, eu ouvi, li e não pratiquei. Fica difícil. E em um certo ponto é abençoado, mas não bem-aventurado, né? Bem-aventurado em todas as áreas, feliz, contente e tal. Ou seja, vou ler de novo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que não estão escritas, porque o tempo está próximo. Os que guardam, que praticam. Então, primeira bem-aventurança para você, né, que pratica a palavra de Deus. Você é um bem-aventurado. Isso te ajuda muito. Então, leia e procura ouvir, porque a fé vem por ouvir pela pregação da palavra. Ou seja, então eu quero ensinar algo que vai te, sabe? Então procure ler e procure ouvir, tá bom? Porque às vezes o ouvir é mais importante do que ler. Porque ler você vai ter que ter o Espírito Santo para ter a interpretação. E no ler, o diabo pode entrar na leitura e mostrar uma coisa diferente. Como eu te falei, de mensagens que está na internet que não ajuda nada a ninguém. Erros de fulano, isso salva, aquilo não salva, ou seja... Como eu falei, se eu salvo aquilo, não salva, não é porque diz assim, a igreja não salva ninguém, não salva mesmo. Mas o salvo passa pela igreja, tem que ir na igreja para ser salvo e tudo, tá certo? Mas a mensagem é as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Estamos na primeira, 1:3. Bem-aventurado, começamos então, bem-aventurados que lê. Então, a partir do momento que você começou a ler ou ouvir nos cultos a palavra, que é melhor ouvir nos cultos, que o Espírito Santo usa para trazer a revelação. E aí eu te aconselho agora, você preparar um caderno e uma caneta, voltar essa mensagem, quando você volta ela, quando terminar tudo que você ouvir, e você escreva, porque vai servir para você passar para outras pessoas, para você pregar, tá certo? E vai te ajudar muito, hein? Creia nisso. Então vamos lá, você pode trazer qualquer pregação aí, as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. Primeira é que o ser humano, principalmente que não é crente, não é cristão, quer ser bem-aventurado, então procure ler e ouvir. Como eu disse, o ouvir é mais importante porque vem a explicação, a revelação dali da palavra. Então vamos lá, vocês sabem disso. Segunda bem-aventurança do Apocalipse está no Apocalipse 14, né? Apocalipse 14, né? No verso de número 13. Qual é a segunda bem-aventurança? Que está aqui no 14, no versículo de número 13. E olha, interessante, né? Porque vocês veem que a primeira é o quê? Está chamando a pessoa para ler a Bíblia, está chamando a pessoa para ouvir a pregação do Evangelho. Pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, então vá para a igreja, lá o pastor vai pregar e você vai estar ouvindo. E você vai estar vendo. E a segunda bem-aventurança do Apocalipse está em 14, 13. E eu vi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Isso é forte demais. Essa segunda bem-aventurança, ela está ligado aos acontecimentos bíblicos do Apocalipse. Por quê? Porque na tribulação, as pessoas... Eu vou trazer breve uma mensagem aqui, falando os 3 tipos de salvação. Isso é tremendo demais, isso é profundo essa mensagem. Fica atento aí, inscreva no canal,
e vai no sininho lá, no sininho bem cheinho, que aí você vai ver que você vai receber toda a notificação dos outros vídeos que eu fazer, e você vai pegar essa mensagem que eu vou trazer ela breve, chamada, né, como é que eu falei mesmo? As três salvação, as três salvações. Isso é importante demais. Você não vai entender aqui que tem três salvações, tem, tá certo? E eu vou te mostrar as três dentro da Bíblia Sagrada. Aliás, eu não vou te mostrar, a Bíblia vai te mostrar. Amém. Isso. Tá bom? Então, a segunda bem-aventurança é ouvir uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, na tribulação, as pessoas vão ter que morrerem, né? E só que não é na tribulação, hoje também, quem morre no Senhor é bem-aventurado. Salmos 116:15 diz, preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Tem até uns estudos bíblicos que as pessoas vêm estudando hoje, está voltando muito às fábulas judaicas, né? Eu aconselho não voltar, Paulo aconselha não voltar, a Bíblia aconselha não voltar. Jesus nunca foi a favor das fábulas judaicas. Jesus, ele foi crucificado pelos judeus justamente por não praticar o judaísmo, né? Então, ele vivia e convivia, algumas coisas ele praticava, porque estava no meio deles, tinha que fazer, mas nem tudo. Então nós temos que entender isso, tá bom? Então aqui, o que ele está mostrando aqui? Que as pessoas, tanto hoje, como lá em Salmo 116:15, preciosa a vista do Senhor a morte dos seus santos, tem uma pessoa pregando aí, dizendo o quê? Que lá acho que é no hebraico, no original, eu não sei que original é esse, né? Que agora que apareceu os negócios dizendo que é original, não sei quem prova que é original, dizendo que lá a tradução quer dizer que preciosa é a morte dos seus santos, não é preciosa porque Deus vai receber eles, que é um fruto que Deus está tirando da sua plantação. Eles estão falando que é preciosa, é caríssima, que Deus está tendo perda. Em vez de Deus ter ganho, que Deus está recebendo fruto, na explicação do hebraico lá deles, lá o chamado original, Deus está tendo uma perda, tipo assim, nossa, morreu Elias podia pregar muito, Elias tinha muito para ganhar almas, e Deus perdeu muito, porque se aquele homem continuasse, então, preciosa, é o seguinte, é muito preço que Deus está perdendo ali, é coisa, sabe, Deus está perdendo um homem que poderia ganhar muitas almas. Só que nessa visão, ela tira o poder de Deus, como se Deus estivesse perdendo uma alma dele, que ele não tivesse o controle de segurar aqui. Deu para entender? Então eu não posso acreditar nisso e não é a verdade. Então esse original está errado, o condeno, não está certo, e os que seguem ele está errado também. Você é livre para seguir, mas está errado, porque como que ele vai dizer que Deus está tendo um prejuízo grande ali, perdendo, quando fala preciosa, questão de preciosa, por quê? Porque ele está tendo perda, que aquela pessoa podia ganhar muitas almas, podia fazer muito trabalho para Deus ainda, era só Deus segurar ele aqui, porque Deus é Deus. Quando Deus tirou Elias, ele quis tirar Elias. Quando Deus deu vida para muita gente para ficar aqui, ele deu vida. Quando ele matou muita gente, ele pronto, acabou. Quando Deus mandou Moisés matar Balaão, acabou. Se ele quisesse Balaão ficar, você ficar. Então, não tem essa. Deus, ele que controla a vida e a morte. Tá certo? Não tem alguém que controla a morte, não tem controle. Então, bem-aventurado que morre no Senhor, porque, sabe por quê? Porque ele trabalhou para Deus. Porque ele acabou a carreira dele. Então ele está indo para Deus e levando as suas obras. Que obra? Almas que ele ganhou, dízimo, oferta que ele ofertou na igreja, que sustentou a obra, evangelho que ele pregou, orações que ele fez, né? Jejum, consagração que ele fez, pessoas que ele ajudou no nome do Senhor. Então tudo isso, as obras, vai seguir essa pessoa. Me perdoa, irmão da garganta, porque já tem dias que não chove aqui em São Paulo. E aí a gente fica assim com a garganta, né? Está em consagração também, a garganta fica assim. Por isso que eu não posso tomar água aqui mais. Mas olha só. O que eu quero dizer para vocês é que essa segunda bem-aventurança, entendeu? É aquele que permanece com o Senhor até o fim. Ou seja, traduzido, bem-aventurado. Porque não adianta também você só ser bem-aventurado porque ouve e lê, mas não perseverar até o fim, correto? Correto. Tem que perseverar até o fim. Então, aqueles que morrem no Senhor, querido, morrem no Senhor. Não parta desse mundo sem Cristo, porque aí você não vai ser bem-aventurado, né? Mas para ser bem-aventurado, vá até o fim. Tenha obras, sabe por quê? Não adianta ser só um crente sem ter obras. Tenha obras da fé. Obras da fé. Tá certo? Obras da fé.
Vou ler de novo, a segunda bem-aventurança. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz o Senhor. Bem-aventurados, está escrito, ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os que morrem no Senhor, ou seja, aqueles que estão morrendo em Cristo, seja no nosso tempo, seja na tribulação, ele é bem-aventurado. Se vai morrer na tribulação, que eu também vou pregar sobre isso, vou explicar, você vai abrir assim, um campo vasto. Teve até uma mensagem que eu fiz aí, se você procurar, eu estou falando de quem é a noiva do Apocalipse 12. Eu estou mostrando lá quem é a noiva. Quem é a noiva não, quem é aquela mulher. A mulher do capítulo 12, que vestida do sol e tem a lua debaixo dos pés. E eu estou com provas bíblicas, é só você ir lá, você vai ver. Teve até um pregador aí, que eu acompanho ele, gosto até das mensagens dele, chamado Lamartine Pozzella, né? Já foi vereador aí, ou é deputado, não me lembro. Prega muito, prega a palavra de Deus, porém, ele trouxe uma mensagem dizendo que a noiva era Israel. Então até lá eu dei uma refutada nele lá, escrevendo que ele não tem base bíblica para isso. Mas eu tenho base bíblica para mostrar quem é a noiva do Apocalipse capítulo 12. E não é da minha ideia não. É aqui. A gente vai, então procura a mensagem, Pastor Valdir Ferreira, procura a mensagem, Apocalipse 12, quem é a mulher? Esse é o título da mensagem, tá bom? Então vamos lá, terceira bem-aventurança do Apocalipse, está no Apocalipse capítulo 16, está dizendo assim, ó, aquele que vigia e protege os seus vestidos, né? Apocalipse, capítulo 16, e o versículo 15, né? E é Jesus dizendo aqui: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Também eu tenho mais duas mensagens que eu quero que vocês procurem depois, aí escreva no canal, que é vestes de viúva e vestes da noiva, e que receba as vestes em vida, tá certo? É diferente, receba as vestes em vida é uma mensagem, e a noiva e viúva é outra, tá bom? Procure, que é algo, coisas profundas de Deus. Então nós vamos estar aqui na terceira bem-aventurança, amém, Paulinho? Amém. Terceira bem-aventurança, ele dizendo: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia. Primeira coisa, vigiar. Por que vigiar? Porque um ladrão não avisa a hora que vem. Tem gente que eu já vi pregador dizendo assim: Jesus não vai vir como ladrão, porque a Bíblia diz que do Oriente ao Ocidente, né? Amém. Todo olho verá. Mas isso aí é diferente. Jesus, essa vinda dele aí, mesmo assim ele também ninguém sabe que horas que é. Porque aqui como ladrão, ele vai vir, todo olho verá, mas que hora? Se é daqui um dia, daqui 2, daqui 1 ano, é daqui 1000 anos, daqui quanto tempo? Né? Então é como ladrão porque ninguém sabe que hora que é. Ninguém sabe. Então pastores que pregam dizendo que ele não vem como ladrão, porque todo olho verá, está enganado, e está escrito, eles estão mudando o que está escrito. Ou seja, está escrito que é como ladrão, perdoe. Minha garganta tem para ser ruim demais, só Jesus na causa. Mas eu creio que você está ligado no estudo. Amém. Ou seja, se é como ladrão, é porque ninguém sabe a hora, tanto que eles pregam em fora. Não adianta falar que ele vai vir ali, que fulano pregou, Romilson Ferreira falou que ele vai vir tal dia, outro falou que vai vir. Se ninguém sabe, então é como ladrão, porque ninguém sabe. Que hora ele vai vir como ladrão, que o ladrão não sabe. Por isso que nós temos que estar vigilantes. Aí você junta com nós estamos aqui na terceira bem-aventurança, você já junta com a segunda. Que a segunda é bem-aventurada aqueles que morrem, ou seja, morrer é permanecer até o fim, ficar firme até o fim. Para ser bem-aventurado, sair daqui a morte daquele. Então quando você for, falando ainda, Paulinho, da segunda bem-aventurança, voltando para ela, quando você for num enterro, ou como é que fala, num enterro, num velório de um crente, você vai ver muita gente de pé que não é bem-aventurado
e uma pessoa no caixão bem-aventurada. Eu falo isso. Falo, segundo a Bíblia, muita gente que está de pé aqui não é bem-aventurado, mas segundo a Bíblia, esse que está no caixão é bem-aventurado. Ou seja, olha só o que você está aprendendo, é tremendo isso, porque é bíblico. Porque está dizendo bem-aventurado o que morre, que está morto no Senhor. Então tem muito vivo que não é bem-aventurado e o morto é bem-aventurado quando morre no Senhor. A terceira bem-aventurança é essa que eu estou lendo, que está em Apocalipse capítulo 16, está falando algo interessante. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. As mensagens que eu tenho que falar das vestes é tão tremenda, mas vocês vão procurar ela aí, vão se inscrever no canal para vocês receberem essas mensagens também, quando eu estiver falando das vestes. É algo profundo. Então aqui ele está dizendo que hoje eu não vou estar dando muita profundidade, o Espírito Santo está me cobrando que eu não vou estar dando, por causa que eu quero que vocês fiquem atentos aí a outras mensagens. Então por quê? Ele está dizendo o seguinte, tem muitas pessoas que estão perdendo as suas vestes, né? Tanto que eu estava conversando com o Paulinho aqui, o diácono Paulo aqui, que tem muitas vezes a gente não entende algumas coisas como Deus age, trabalha. Por exemplo, o azeite lá das virgens, o azeite não é tão importante quanto as vestes. Jesus no Apocalipse não mandou pessoas comprar azeite dele. Jesus mandou comprar ouro provado no fogo, colírio para que veja e vestes. Ou seja, mais importante do que o azeite no Mateus 25 seria as vestes. Então eu, sem medo de errar, tenho certeza que as 5 virgens prudentes tinham vestes e as outras 5 não tinham vestes, porque Jesus está preocupado com a vergonha. O azeite não justifica a vergonha, mas as vestimentas brancas, sim. Não estou tirando o poder do azeite, que é o Espírito Santo que vai levar a noiva para encontro com o Senhor. E falando aqui também, porque ele diz assim, quando ele fala, eis que venho como ladrão, existe também, tanto o primeiro sentido, que é que ninguém sabe a hora que ele vem, porque é como ladrão, e o primeiro sentido, e o segundo sentido é que ele vai arrebatar a igreja, e ninguém vai saber quem arrebatou. A igreja vai ser tirada daqui antes que Jesus Cristo venha, que todo olho verá, tem o arrebatamento da igreja. Então às vezes as pessoas confundem as pregações com o arrebatamento e a salvação. Então há muita mistura, né? Há muita mistura. Como você lê Daniel, por exemplo, você quer tirar a igreja lá de Deus conversando com Daniel. Lá em Deus conversando com Daniel não entra a igreja. Não tem os gentios lá, não está falando da igreja lá. Lá está falando diretamente do povo de Israel, quando Deus se calou por 490 anos. Aquele tanto de ano que Deus fala para Daniel, eram os anos que Deus também ia ficar calado, não ia responder mais. Malaquias foi o último a profetizar. Depois de lá, parou-se. Aí entrou os livros apócrifos, que quer dizer os livros ocultos, ou os livros escondidos. Os livros que fizeram ficaram em oculto, que Deus não deixou se revelar, porque nesse tempo Deus não falava com o ser humano. Foi 400 anos. As Bíblias mais antigas vinham com 4 folhas em branca no meio, simbolizando 400 anos que Deus se calou. E Deus só voltou a falar com o povo na pessoa de João, que recebeu o nome de Batista, porque era batizador. O nome Batista quer dizer batizador, tá certo? Então, terceira bem-aventurança do Apocalipse, Apocalipse 16:15, vigia, vigilância. Então, o que vai fazer eu ser bem-aventurado? 2 coisas, Paulo, está escrito aqui, vigiar, né? Amém. E guardar os seus vestidos, né? Vigiar e guardar os seus vestidos, porque o diabo quer te deixar nu, como deixou José. Tem muita gente andando nua espiritualmente dentro da igreja e pensando que está vestido. Tem muito, eu não quero falar de pastor, obreiro mesmo, não quero citar nome aqui. Pastor tem que ser muito respeitado na terra, seja lá quem for. Eu quero falar mal de pastor. Só de pastor que anda se vangloriando aí na internet eu falo. Que fica fazendo obra de dando isso, comida, fulano, se eu dou, deixo de dar, isso é coisa que vai ser comigo e Deus, meu ministério. Não para criticar outro pastor. Para fazer algum serviço aqui e xingar o pastor da igreja dele lá e falar, tá vendo, você tem que usar para ele. Não, nada disso. Cada um recebeu a sua missão e temos que respeitar isso. Então vamos lá. Então essas bem-aventuranças, a terceira bem-aventurança, eis que venho como ladrão, bem-aventurado. Bem-aventurado, quem? Aquele que vigia. Então, irmão, se você não está sendo bem-aventurado, você não está vigiando. Vigia o que fala.
Vigia para não faltar nos cultos. Vigia sempre para estar fiel, para ajudar o seu pastor aí a ser dizimista, ofertante, ajudando a obra. Vigia para não pecar, não dar escândalo. Vigia nas conversas dentro de casa. Vigia. Porque bem-aventurado aqui é aquele que vigia. Porque o crente que está na vigilância, ele é bem-aventurado. Por quê, pastor? Porque se o senhor vier agora e pegar você junto com os temulentos, junto com os escarnecedores, você não vai. Então você tem que estar vigiando o que eu estou te pregando aqui. A vigilância é vigiar o que você fala, onde você vai. Não é vigiar em questão da vinda dele. É o que você está fazendo hoje, que ele pode vir amanhã. E aí você já tem uma festa para ir, um baile para ir, você está na roda dos escarnecedores, ficar no caminho dos pecadores e não está vigiando. Vigia porque você é bem-aventurado. Se não está sendo bem-aventurado, é porque não está vigiando. Então vigia e guarda os seus vestidos. Porque tem gente querendo roubar a sua vestimenta. Tem gente, o inferno quer tirar a tua vestimenta. O inferno quer que você ande nu. Não é isso? Não é o que Jesus falou? Aconselho-vos de mim que comprem. E quando eu falar das vestes, eu vou falar disso aí. Para que não ande nu. Está escrito que, aliás, para que não apareça a vergonha da tua nudez. E Jesus não falava no mundo físico, ele falava no mundo espiritual. Que pode aparecer a tua nudez no mundo espiritual. E quando eu fazer as vestes brancas, que é uma mensagem, eu vou falar sobre isso. De pessoas que estão na igreja bem vestido no corpo. E também não vou falar que o que está mal vestido não é que tem veste branca, não. Jamais. Eu não vou chegar aqui dizendo que os que estão mal vestidos, porque... Não, brincadeira. Não vou entrar em detalhe aqui, que eu quero falar das 7 bem-aventuranças. Estou na terceira. Então vigia e guarda os seus vestimentos, tá bom? A quarta bem-aventurança. Quarta bem-aventurança está no capítulo 19. Capítulo 19. Capítulo 19, verso 9. Esse é forte demais, meu Deus. Isso aqui é forte demais. A quarta bem-aventurança, capítulo 19 de Apocalipse, verso 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Ou seja, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Querido, hoje você está sendo mais que bem-aventurado do que isso aqui, sabia? A sua bem-aventurança hoje está mais bem-aventurado do que o seu chamado hoje, está mais bem-aventurado do que esse chamado aqui. Vou falar de novo, isso aqui é profundo, guarde o seu chamado hoje. Por quê? Porque hoje você está sendo chamado para ser a noiva, e aqui é os convidados, Isso aqui, esse chamado aqui bem-aventurado vai ser para os convidados. E hoje, apesar que quando eu tenho uma mensagem que fala disso, né? Da noiva. Quando eu trazer, eu não quero estar revelando muita coisa aqui, porque senão, mas eu tenho uma mensagem que eu vou trazer também, por isso se inscreva no canal. Ou seja, por quê? Olha o que ele diz aqui no verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Falta agora quem? Os convidados. E aí eu vou revelar para vocês o que é isso aqui. Entendeu? Então falta os convidados. Eu tenho uma mensagem que eu trago em 3 parábolas. Uma parábola que é os 3 planos de salvação que eu falei, das 3 salvações, agora há pouco, que breve eu vou pregar. E essas 3 salvações, elas estão em 3 parábolas de Jesus. 3 parábolas que Jesus fez, mostra 3 planos de salvação. É tremendo demais, vocês vão ver só. Então aqui ele está dizendo, a sua noiva já se aprontou. E aí ele diz, agora bem-aventurados que são chamados as bodas, quer dizer, os convidados, tá certo? E ele disse, escreve-me, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, porque a noiva já se aprontou. Aqui, hoje, você está sendo chamado para ser a noiva. Olha que maravilha. Você já pensou? Hoje, você é mais que bem-aventurado, porque você está sendo para ser a noiva. Aqui, nessa quarta, né, Paulinho, bem-aventurança, nessa quarta bem-aventurança do Apocalipse, que é os convidados, no capítulo 19, bem-aventurado. Então hoje, se você ouvir essa mensagem
e não se batizou ainda, aceita esse chamado, esse convite, porque se você vir, você é bem-aventurado. Você vai entregar a vida para Jesus. Você vai ser bem-aventurado, vai ser salvo, encontrar salvação e só vitória. E essa é a quarta bem-aventurança. É o chamado de Deus para a tua vida. Você é bem-aventurado. Vamos lá, querido. Vamos o quinto. O quinto é bem-aventurança. A quinta bem-aventurança do Apocalipse. Aquele que tem parte na primeira ressurreição. Isso é forte demais. Eu também prego sobre as 3 ressurreições. Também tem uma mensagem que eu tenho que trazer, guardar tudo isso, porque tem as 3 ressurreições. Como os 3 planos de salvação, tem as 3 ressurreições também, que é a mensagem que eu trago. Inscreva no canal para você receber essas mensagens. Ou seja, o quinto está Apocalipse capítulo 20 e no verso de número 6. Não é isso? Está escrito: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Ou seja, bem-aventurados, vou ler de novo aqui: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição aqui, ela não é verdadeiramente a primeira. Ela está falando aqui de uma primeira ressurreição dentro da tribulação. Entenda que a altura do campeonato que eu estou lendo, não se fala mais da igreja. Tem o Apocalipse, ele só fala da igreja, do capítulo 1. Da igreja, a igreja evangélica é feita dos gentios. É do capítulo 1 até o capítulo 4, você vai ver falando da igreja. Aí, depois, dentro aqui, só vai falar da igreja no capítulo 12. Que volta a falar da igreja novamente. No capítulo 11, ele fala já do juízo final, do término de tudo. O 11 revela lá já o final até do capítulo 21, 22 do Apocalipse. Mas só fala da igreja. Então, o restante aqui agora, você não acha mais coisa que fala da igreja no Apocalipse. Então, você que é a noiva do Cordeiro, você não vai achar mensagem aqui, nesses capítulos aqui, trazendo para a noiva. Não está aqui mais a noiva. A noiva não entra nesses livros, esses livros não entram na noiva, tá certo? Então eu vou explicar. Para a preparação do arrebatamento no Apocalipse, aonde é que estão os livros da preparação do arrebatamento? Que é outra mensagem que eu ia pregar hoje até, que é as sete igrejas do Apocalipse. Então essas 7 cartas dadas ao Apocalipse, que para nós hoje elas vão servir, que área? São fatos verídicos que aconteceu no tempo delas, elas se tornarem ruínas, as ruínas, e eu quero preparar, no dia que eu pregar sobre elas, eu quero botar aqui atrás da TV, ou na sala de gravação, mostrar para vocês direitinho onde é que está essas ruínas dessas igrejas, e mostrar para vocês o que vai tirar dali hoje, qual a preparação para o arrebatamento. Elas são a preparação para o arrebatamento da igreja, as 7 cartas. E depois vai o arrebatamento do capítulo 4. Mas aí a Bíblia está falando do que acontece no capítulo 12. Parece que a mulher seria arrebatada no capítulo 12. Parece, né? Mas não é o capítulo 12, é só uma consequência de palavra. Então nós estamos aqui na quinta bem-aventurança, aquele que tem parte na primeira ressurreição, né? Então, queridos, procure estar firme com o Senhor, porque tem 3 ressurreições na Bíblia Sagrada. Tem 3. Aqui na tribulação, ele está falando de 2. Então ele usa uma aqui como primeira, né? Primeira. Essa primeira ressurreição aqui é só para quem foi morto com o pescoço cortado, entendeu? Só para você ter uma ideia. Pedro foi morto assim. Você tem os apóstolos que já morreu aí, pastores que já morreram na nossa época. Foi morto, degolado? Não. Tem muitos pastores aí que morreu, Davi Miranda, Jimmy Swaggart, Marius Morrow e muitos outros que a gente conhece aí que morreu. E morreu de infarto, doença, avião caiu e tudo. Aquele que morreu dentro do avião lá que pegou fogo. Então esses, eles não é esse pessoal aqui. Esse pessoal aqui são aqueles que foram degolados. Eu estou lendo o versículo da bem-aventurança, é o versículo 6, não é? Amém. Aonde fala, quer ver, que citou as almas que foram degoladas, Paulinha, no 4, né? 24. Não, é o 20, versículo 4. Isso, Entendeu? 4. Não é isso? Lê aí. E vi tronos,
e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas dos que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante esse 1000 anos. Viver é ressuscitar. Por isso que eu estou lendo o verso 6 aqui, ó. O 6 fala: bem-aventurados e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então são eles. Então aqui está chamando de primeira, mas não é, porque ele está falando, ele já esqueceu da igreja aqui. Aqui o escritor aqui está escrevendo o que está na tribulação, mas a primeira ressurreição está para a igreja. É a igreja que passa pela primeira ressurreição, depois vem a segunda, esses aqui que são de Cristo, são de Deus, os santos que ficam na tribulação, e depois mais uma, eu falo disso em outra época. Então estamos aqui na quinta bem-aventurança, que é aqueles que têm parte na primeira e na segunda, né? O certo é, na primeira, e tem alguns ainda que também vai ser bem-aventurado na terceira, porque a terceira seria só para julgamento e juízo, tá certo? E vou dar uma dica aqui, que eu vou trazer uma mensagem também, que eu falo do capítulo 20 de Apocalipse, que já tem igrejas que fazem aqueles teatro, você não passa lá. Esse povo aqui, ó, do que vai recitar aqui no capítulo 20, eles não estão no versículo 11 e 12, onde os mortos vêm. Não, eles não passam aqui. A igreja que foi no arrebatamento também não passa aqui. Aqui é só literalmente os mortos mesmos. Ah, mas tem o livro da vida e tal. Sim, alguns deles podem estar com o nome livro da vida. Mas veja que vai procurar para ver se o nome está no livro da vida. Isso é diferente. Deus já me conhece por pessoa e por nome. Entendeu ou não? Deus, quando o anjo, pastor Valdir Ferreira, quando o anjo chegar lá para falar de mim, Deus vai falar assim: não precisa ver o nome dele não. Ele já é meu amigo, meu servo, já ganhou amor para mim. Deu para entender, pegou. Só vai procurar o nome no livro da vida quem não tem conhecimento de Deus, quem não é amigo de Deus. Então Deus fala: essa pessoa eu não conheço não, vê se o nome dele está lá. Aí vai ver se o nome está lá, mas quem já anda em intimidade com Deus, não precisa ver se o nome está no livro da vida. Nós já somos amigos de Deus. Deus já está dentro de mim. Como que alguém vai procurar meu nome em um livro se Deus já está dentro de mim? Meu nome está lá? Tá, mas Deus não precisa ler, eu já conheço ele. Entra, meu filho, vai, não precisa ver não, venha. Então bem-aventurado é você que hoje vai passar por isso, Deus vai te abençoar poderosamente. Então vamos para a sexta bem-aventurança, né? Eu falei da quinta, a sexta bem-aventurança do Apocalipse. Está no capítulo 22 de Apocalipse e no versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7. Aquele que pratica as palavras deste livro, né? O 22, 7. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aqueles que guardam, ou seja, capítulo 22, verso 7, é a sexta bem-aventurança do Apocalipse. Eis que venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Queridos, então quero dizer para você que está a sexta bem-aventurança. Você entenda isso. Guarda as profecias desse livro, né? Obedeça-as, cumpra-as. E a palavra de Deus, eu quero ensinar algo aqui para vocês, que quando fala guarda, cumpre, tem que as obras, a fé sem as obras é morta. A fé de qualquer ser humano tem que ser acompanhada das obras da fé, não as obras da lei, mas as obras da fé. Existem obras da fé que Abraão foi justificado pelas obras, e existem as obras da lei que foi dado para Moisés para castigo do povo ali, que o povo teve que fazer e praticar algumas coisas. Então nós temos que entender isso, né? E saber isso. Então tem essas coisas que a gente tem que saber. Eis que cedo vem, bem-aventurado. Então, a palavra de Deus fala que a fé sem as obras é uma fé morta, uma fé. Então você tem que ter fé, porque lá no livro de aos Hebreus, no capítulo 4, pega lá, Hebreus 4, verso 1, lê aí, por favor. E olha só como é interessante. Você que gosta de ouvir mensagem bíblica, que está pensando que a coisa é brincadeira, não é não. Tem um monte de gente ouvindo a mensagem que não vai resolver de nada. Deus, tem um monte de gente falando que é evangélico, que é pastor, que é pregador, que é crente, mas não tem obras. Deus vai estar preocupado com as tuas obras. Como está lá a terceira bem-aventurança, a segunda bem-aventurança fala das obras, para que as obras sigam. Leia aí, Hebreus 4, 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso,
pareça que alguns de vós ficam para trás, porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Sem a fé, e a fé sem obras é morta. A fé, eles tinham fé. Eles ouviram uma palavra superficial, que tudo pode, que você não precisa mais ir para a igreja, não precisa dar dízimo, nem oferta, não precisa ir congregar em nenhuma igreja, não precisa se esforçar para ser crente, anda de qualquer jeito. A sua fé é inválida. Não tem validação nenhuma. Por quê? Porque não estava misturada com a fé, e a fé sem obras é morta. Então, a pessoa diz, eu estou no evangelho, ouço, mas é do meu jeito. Não adianta nada. Não adiantou para eles ali. Não foram abençoados, não foram salvos, não porque não. Ficaram para trás, por quê? Porque ouviram simplesmente ouviram o evangelho. Pronto, acabou. Não exerceram fé, não praticaram. Por isso que está escrito guarda. Guardar não é só ouvir. Você não pode só ouvir. Jesus disse, não os que ouvem, mas os que praticam. Né? Então essa é a sexta bem-aventurança. E a sétima bem-aventurança também está no capítulo 22. Sétima bem-aventurança para encerrar do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22, verso 14. Aqui está a sétima bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida. Ó, bem-aventurado, vai comer do fruto da árvore da vida. E possa entrar na cidade pelas portas. Ou seja, bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quando eu olho, leio aqui, Paulinho, o que ele está dizendo? Uma pessoa chegou para mim uma vez perguntando assim, por que os judeus ministravam a Santa Ceia todo sábado? Todo sábado. Algumas igrejas sem conhecimento ministravam anualmente, porque ela nunca foi anualmente, é errado, sempre foi todo sábado, né? E nós, a igreja aqui, ministra de mês em mês, né? Primeiro, que a Santa Ceia, ela é eterna. A Santa Ceia, ela não existe Santa Ceia de judeu e ceia de crente, ceia de fulano. Não, ceia é de Deus. Ceia não é de judeu, de nação nenhuma. Está amaldiçoado isso, não existe, isso é loucura. Não existe Santa Ceia de judeu, não foi esse judeu que inventou ceia. Quem deu a ceia foi Deus. Deus deu o nome de passagem, Páscoa. E é a mesma que Jesus ministrou. Foi a mesma que Jesus, o próprio Jesus, ministrou ela para Abrão. Né? O próprio Jesus ministrou para Abrão. E o próprio Jesus, do mesmo jeito que ele fez ela para Abrão, que foi a primeira Páscoa da Bíblia Sagrada, que Jesus ministrou para Abrão, Jesus ministra lá em Lucas, no capítulo 22. Jesus ministra ela novamente, ele não inventou uma ceia ali. Então, a primeira, por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas hoje que não tomam Santa Ceia e não sabem que ali é o sangue do Cordeiro. E ela tem que ser eterna por quê? Porque ela faz menção que Deus se fez carne e foi sacrificado pelos homens. Jesus disse em Lucas 22 que ele não comeria mais do fruto dela enquanto ela não se cumprisse no céu. Então no céu vai ser ministrado a Santa Ceia também, pela mão de Jesus, a qual Deus entregou para os moradores da terra, chamada passagem, Páscoa, passagem, passar por cima, passar por baixo é passagem, né? É passar das trevas para a luz, da prisão para a liberdade, da doença para a saúde, da tristeza para a alegria. Essa é a ceia da passagem, faz você passar a tribulação e vencer. Ou seja, então você tem que tomar a Santa Ceia. Findo aqui falando da ceia. Por quê? Por quê, pastor? Explica por que por mensal. Por quê? Porque quando Jesus fala que ela ia se cumprir no céu, e ele disse que muitos viriam do Oriente e do Ocidente, ia sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó para comer a ceia, não comer comida e encher a barriga, mas para participar dessa Santa Ceia ou da Páscoa no céu. E ela tem que ser eterna, porque nunca pode esquecer que um dia Deus desceu na terra e foi crucificado em uma cruz. Então, daqui a 10 bilhões de anos para frente, vai ter que ministrar ela para lembrar que Deus se fez carne e habitou entre nós e foi crucificado. Então, ela é para a memória, o nome dela é Páscoa da Memória. Está lá em Êxodo e em outros lugares, em memória de mim. Ou seja, era memória perpetuamente, está escrito. Ou seja, e o que tem a ver com mensalmente da ceia, pastor? É porque aqui no capítulo 22, eu creio que o pão que será dado lá será o fruto da árvore da vida. Amém. Tanto que fala que as folhas serão para a saúde das nações. E por que o fruto da árvore da vida? Porque Deus disse, se Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida, vivia como Deus.
E para morar lá tem que viver como Deus. Então nós vamos comer desse fruto. E esse fruto da árvore da vida, ele é dado de mês em mês. Então quando eu orei a Deus para dar uma resposta para o irmão, Deus falou assim, vai no Apocalipse lá 22, que você vai ver por que a ceia é ministrada nas igrejas todo mês. Porque vão comer lá no céu todo mês. Então é de mês em mês. Mas na eternidade não se conta os meses. Conta, a Bíblia diz aqui que vai contar. Que o fruto da vida, dentro da eternidade, nós vamos viver e comer do fruto dela de mês em mês. Não é isso que está aqui, ó? No capítulo 22 de Apocalipse, no primeiro versículo, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore servem para a saúde das nações, que são os convidados às nações. Mas a noiva de fato de verdade, que vai participar da Páscoa, ela vai comer desse fruto e é de mês em mês. Então a igreja aqui já está fazendo a função do céu. Jesus que colocou e determinou de mês em mês. Não é coisa, temos que aprender que tem coisa que é colocada, não é por causa de homem. Tem gente que está vindo dando lugar ao diabo. É o dia de Natal. O dia de Natal só é Natal porque Deus quis. Por quê? Foi um dia que a ONU registrou, que o mundo registrou. Eu não acredito em conversa de pastor nenhum. Eu respeito tanto a Bíblia Sagrada, sou cheio do Espírito Santo, que eu entendo que Deus disse assim, filho, eu quis que o Natal, dia 25, fosse comemorado o nascimento de Jesus. Por quê? Porque no dia de Natal anterior a Cristo, se comemorava o Deus Sol. E eles vão voltar de novo, porque o Deus Sol está na Igreja Católica, está na cruz. No meio da cruz tem um sol. Tem um prêmio aí que deram aí agora, que é um boneco com a cabeça de sol aí, que deram para pessoas, tipo cantores, artistas aí, né? Da cultura. O Deus Sol é adorado pelos índios, né? O Deus Sol era o Deus da época da Torre de Babel de Nimrod. O Deus Sol é que eles adoravam com as costas viradas para o templo, como diz a Bíblia, Jeremias, Ezequiel fala disso. Ou seja, nós temos que entender isso. E o sol está nas cruzes da Igreja Católica, está na bandeira da Argentina, do Uruguai, e tem o sol mostrando que é o Deus Sol. Então, dia 25 de dezembro se comemorava o dia do Deus Sol. Quando Cristo nasce, Isaías escreve que Jesus é o sol da justiça. Então Deus obriga as nações a reconhecer e parar de comemorar o Deus Sol e comemorar o verdadeiro sol da justiça. E até porque, como que eu vou procurar uma data de quem nasceu, de quem não tem princípio de vida, de quem é o pai da eternidade, como está lá em Hebreus 7, não tem princípio de vida nem fim de dias, entendeu? Mas semelhante ao Filho de Deus permanece sacerdote eternamente, que é Jesus Cristo, que não tem princípio de dia nem fim de vida. Como que eu vou achar uma data de um nascimento que alguém que disse para os fariseus, antes que Abraão existisse, eu sou? Como que eu vou achar uma data de um nascimento para aquele que João disse, ele é o verbo era Deus e o verbo estava com Deus? Como que eu vou achar uma data de nascimento para quem Paulo escreveu aos Colossenses dizendo, ele é a cabeça de tudo, ele é o princípio de tudo, tudo foi criado por ele e para ele. Ou seja, como que eu vou achar uma data? Então, este é o Todo-Poderoso, o Sol da Justiça. Então, se Deus escolheu 25 de dezembro para a ONU reconhecer, e o diabo irado que não queria que isso acontecesse, Deus colocou, por que eu não vou comemorar que Cristo veio ao mundo? Então toda aquela comemoração que reflete a vinda do meu Senhor, que reflete que Ele é o Rei, comemorarei sim com alegria, ensinarei o povo a fazê-lo, mesmo que não fosse a data correta, porque no certo devíamos comemorar Ele era todo dia, só que é uma comemoração mundial, que as religiões querem tirar, quer colocar Papai Noel, quer colocar Buda, e já está inventado. Eu fiquei sabendo que os chineses já inventou lá um Cristo deles, que os budistas já inventou um Cristo deles, lá de bota Buda crucificado, outro coloca aquilo outro, mas tem que engolir, que é uma data que fala de Jesus Cristo, até os judeus têm que engolir, que é uma data que Jesus não é um mero profeta, ele é o Senhor ao ponto que nenhum grande Deus, ou imagem que já teve, ou relíquia que seja aí, Maomé, que seja Confúcio, Dalai Lama, que já morreu, que tem uma data de aniversário, Maria, não se comemora o aniversário de Maria porque ela está morta, não se comemora o de Buda porque está morto,
né? Agora comemora o Jesus porque ele vive e reina, ele ressuscitou. Não importa a data, importa que está comemorando, ele está vivo. Falta entendimento e sabedoria para pregadores que não sabem de nada. Para pregador aí que diz que é cheio de mentira, entendeu? E como que não vai comemorar? Para mim eu comemoro, podia ser qualquer dia. Eu estou comemorando que ele está vivo. Ah, então vai comemorar de Maria o aniversário dela. Eu desafio qualquer um querer comemorar o aniversário de Maria. Está morta. E Maria ainda está lá no seio de Abraão. Nem para o céu ela foi ainda. Vai ter que ressuscitar para depois ir. Entendeu? Ou seja, bem-aventurado, você vai tomar santa ceia, que é a 7ª bem-aventurança, tá aqui, ó, 7ª bem-aventurança, capítulo 22, versículo 14, lave as vestiduras lá no cálice, como que eu vou lavar? Vá lá no cálice, tomar santa ceia, quando você pegar lá com o pastor ministrar, e outra, eu tenho várias mensagens de ceia, explicando verdadeiramente como que é a ceia. Você dificilmente vai ver uma mensagem dessa. Não vou dizer que não tenha por aí pregando. Eu vi uma vez um pastor beirando a verdade ali da Bíblia. Não a minha verdade, ou a verdade do nosso ministério, Casa de Oração, Perdão e Vida. Mas o que diz a Bíblia sobre ceia. É algo tão profundo que eu vou precisar de dar um estudo e a pessoa tem que ter interesse para aprender o significado da ceia, para não proibir, porque não tem base bíblica para impedir uma pessoa de tomar ceia por causa do pecado. Eu vou te falar de novo. Não há dentro da Bíblia passagem que disse que o ser humano que tiver pecado não pode tomar ceia. Vou dizer de novo, não existe. Se alguém achar que existe, põe aí para mim aí, escreva aí, que eu vou me converter. Se é que você conhece. Porque falar é fácil, agora inventar é muito. Eu quero ver, colocar uma mensagem aí, coloca nos comentários mensagem aí, que quem está em pecado não pode tomar ceia. E aí eu vou te obedecer e te converter, porque eu prego há 27 anos que eu sou pregador do Evangelho. Há 27 anos que eu sou pastor. Há 27 anos que eu pastorei, tenho 57 anos de idade. Eu tenho 57 anos e 27 anos eu sou pastor pregando o Evangelho. Tá certo? Então, qualquer coisa você me escreva aí e talvez tenha alguma passagem que eu não li ainda na Bíblia, interpretei errado e você vai me ensinar. Deus abençoe a todos, fique na bênção. Viu aí as 7 bem-aventuranças do Apocalipse? Creio que te serviu. Inscreva-se no canal porque eu tenho muitas mensagens boas para te ensinar e Deus vai usar você tremendamente. Fique na paz, na bênção. Lembre-se, a fé não torna as coisas fáceis. A fé torna as coisas possíveis. A fé não facilita as coisas. A fé te faz forte para vencer as coisas difíceis e complicadas. Vai na fé, busca o Espírito Santo e Deus seja contigo. Amém? Obrigado. Deus abençoe você.